Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carnaval Sem Julgamento. Temporada 2025, já falando de 2026, a toque de caixa, né, Bruno? Ou a toque de tamborins, a gente pode dizer, né? Sempre ao meu lado, Bruno Chateaubriand, meu companheiro aqui do Carnaval Sem Julgamento. Gente, ela não deixa nem eu falar direito. Mas porque pode ter gente chegando. Não, mas imagina, é muito bom estar retomando o ciclo, a gente já com essas entrevistas, pensando no Carnaval de 2026, sem fazer juízo de valor, sem julgamento. Sem julgamento, porque essa é a nossa proposta. Ouvir histórias, Como resgatar sempre. memórias, saber o que pensam os artistas da passarela, né, Bruno? E eu quero saber o que eles pensam, ainda mais esses dois que estão aqui, que eu quero que você revele. Então que rufem os tambores e os tamborins pra gente anunciar os nossos entrevistados de hoje. Pois é, eles não estão vestindo azul e branco, mas eles causaram rebuliço. Mas calma aí, você falou que quem ia anunciar sou eu, então sou eu que vou anunciar. Não, mas eu quero fazer essa confusão Tá bom, aqui, então mas faça. causaram rebuliço. Né? Praticamente quebraram as redes sociais numa noite. Depois de 5 anos numa agremiação, não deu nem 24 horas que eles se desligaram dessa agremiação, já foram anunciados em outra. Pois é. Vamos apresentá-los? Vamos apresentá-los? Você. A dupla de carnavalescos, já vou ser mais íntima. Bora e Haddad, né? Bora, Haddad. Melhor falar Bora Haddad. Leonardo Bora e Gabriel Haddad, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Agora um pouquinho mais calmos, numa temporada pós-carnaval, ainda num pré-carnaval. Que bom que vocês estão aqui para dividir histórias com a gente, viu? Muito obrigada, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, Paola, Bruno. A gente não tá ainda trajado de azul, aos poucos a gente vai renovando o guarda-roupa. Foram 5 carnavais com a querida Grande Rio, vermelha e branca, então aos pouquinhos a gente já tá chegando em Vila Isabel. Não que a gente nunca estivesse, né? Porque a Vila sempre foi um bairro espetacular, uma escola muito querida, a gente adora frequentar os barzinhos de Vila Isabel. E a gente tem um pouquinho de história já com a escola. E a gente começa já com essa história. Uma história que o Bruno Chateaubriand colocou luz esses dias, recentemente, numa matéria dele na Veja Rio, que envolve você, né, Léo? Toda a sua história com a Vila Isabel envolve muito uma coisa de paixão, que a gente fala muito disso no Carnaval, que nós somos movidos a essa paixão pelo Carnaval, e foi essa paixão do Carnaval que te levou à Vila no primeiro momento, né? Sim, muita paixão. Acredito que tudo que a gente for falar aqui passa pela paixão. Agradeço também o convite para compartilhar essas memórias. E essa história em específico é muita paixão envolvida mesmo, porque é uma paixão pelo carnaval, pelo samba e por Rosa Magalhães, que sempre foi uma artista que eu admirei demais, desde a primeira infância, desde quando eu não entendia exatamente o que era, o que fazia um carnavalesco, mas já admirava aquela visualidade, já me encantava pelas fantasias, pelos carros alegóricos e principalmente pelas narrativas. Essa forma de contar histórias que é tão única e que nós aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, dentro das escolas de samba, a gente aprende e faz com tanto cuidado, com tanta maestria, com tanta paixão. Eu era e sou ainda apaixonado pelo trabalho da Rosa e foi isso que gerou aquela aventura para eu conseguir uma vaguinha Bruno, no desfile das faz o campeãs. spoiler, começa essa aventura, vamos lá. começa essa narrativa. O que aconteceu nesse carnaval que levou o Leonardo Bora para o desfile das campeãs da Unidos de Vila Isabel? Eles estavam assistindo ao desfile das escolas de samba no ano de 2013, no ano de 2013, e de uma arquibancada, né? Interessante que antigo setor 4, e aí encantados com o carnaval de 2013 da Unidos de Vila Isabel. Esse aqui, enlouquecido, apaixonado por escola de samba, resolveu que iria desfilar no sábado das campeãs. Porque você tinha certeza que a Vila voltava nas campeãs já, né? Porque eu queria ter participado do desfile oficial, mas com tantas atribuições e a vida ali corrida, a gente já fazia parte de uma comissão de carnaval naquela época que estava desenvolvendo o projeto da Mocidade Unida do Santa Marta. Vamos chegar lá. Ah, tá. Então não consegui me inscrever para ser componente de uma ala de comunidade, mas quando eu vi a escola passando eu falei, poxa, eu queria muito desfilar nas campeãs, porque a Vila vai ser campeã, não tem como, foi aclamada. E aí? Eis que, o que acontece tradicionalmente depois dos desfiles? Acontecia muito isso, né, Bruno? Acho que tradicionalmente não tanto, porque mudou um pouquinho. As pessoas desfilavam e dispensavam as fantasias no final, né? Mas isso nas campeãs.
Isso era muito comum no desfile das campeãs, porque, por exemplo, no final dos anos 1990, eu, inclusive, muitas vezes eu estava assistindo o desfile das campeãs em uma frisa e eu voltava parecendo a Maria Augusta, cheio de pedaços de alegoria, de fantasia para casa. Eu fazia isso quando era menor. Eu levava, carregava tudo. Levava tudo, e depois ia colocando as coisas, ia levando, não sabia nem onde eu ia guardar. A minha dificuldade era levar isso no avião, porque eu ainda morava no Paraná, mas levava muita coisa, fantasias inteiras. Então é aquela memória afetiva também do desfile. Então, no desfile oficial, muita gente não... as escolas já em 2013, né? Por acaso em 2013 eu estava julgando alegorias e adereços. Eu julgava alegorias e adereços naquela época. Você também. Você já julgava. Comecei julgando em 2013, foi o primeiro ano. Você julgava evolução já. Não, eu julguei Mestre e Porta-Bandeira ainda no que era a Série A. Olha que confusão. Então você entra em 14. Eu entro em 14 no especial. E aí, naquele momento, as pessoas não dispensavam mais fantasia no dia oficial, né? A competição já tinha um formato parecido. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, o que acontece com essa ala da Vila Leonardo? Quando estávamos entrando no metrô, Praça 11, havia um pedaço de uma fantasia, que era um pedaço muito grande, porque era a estrutura de ferro da fantasia, era uma gola muito grande, com uma nuvem de placa de acetato, abandonada aos pés de uma árvore ao lado da entrada do metrô. Eu estava com o Gabriel, com alguns amigos, eu falei, eu vou levar isso para casa e vou desfilar nas campeãs. E você reconheceu a fantasia imediatamente ali quando ela estava aqui, que seria uma fantasia da Vila Isabel? Sim, porque foi muito marcante. Era aquele conjunto, a Rosa fez um tapete, acredito que no terceiro setor da escola, que eram várias fantasias de vegetação, que iam contando um pouquinho o processo do germinar. Então começava com a chuva, que era essa fantasia. Eu acho que era depois do carro da seca, né? Isso. Gente, como é que pode, né? Carnavalesco também é atento a... Depois era a vegetação brotando, vinha o florescer do pasto, e terminava com uma fantasia que era um bulbo, não sei se era uma cebola, o que era, né? Mas já era um tubérculo ali nascendo no solo. Tubérculo. E aí eu falei, eu vou levar essa fantasia. Curiosamente, um dos nossos amigos, um grande amigo até hoje, o Rafael Gonçalves, que participava da comissão de carnaval, ele estagiava no Barracão da Vila, naquele programa que havia de estudantes de belas artes, cenografia, indumentária, que faziam um período dentro dos barracões. E ele falou, essa fantasia ela tá totalmente inacabada, ela tá sem a cabeça, ela tá sem a malha, ela tá sem o sapato, não adianta você levar. Eu falei, não, eu vou levar mesmo assim e vou refazer a roupa. Eu falei, não acredito nisso, não tô acreditando, vai ser impossível. Não dá, mas descobri que material é aquele, mas nada tirou da cabeça do Léo. Enfim, levei dentro do metrô lotado, saída de Sapucaí, sempre aquela confusão, as pessoas ali brigando por um espaço, levei a fantasia, deixei lá em casa. Eu com o bico aqui já. Cansado. Não é possível, muito, não noite é possível. sem dormir. No dia seguinte, ou melhor, na madrugada seguinte, foi o nosso desfile, a nossa estreia como carnavalescos, lá no Carnaval da Intendente Magalhães. Quarta-feira, acordamos, eu não lembro que horas eu acordei, lembro da apuração, a Vila campeã, festa, comemoração. Na quinta-feira eu falei, agora preciso montar essa roupa, porque vou cumprir minha palavra, não posso também agora dar para trás. Fui a Saara e aí comecei a comprar os materiais para refazer as peças faltantes, o macarrão de piscina para fazer a cabeça, os tecidos, né, para pensar a malha, o sapato, tinta para pintar o sapato, tinta para pintar a cabeça, enfim, toda uma logística que deu certo. Fiquei ali 2 dias confeccionando esses elementos. Nesse meio do caminho, a Mocidade Unida de Santa Marta foi campeã também do grupo de acesso D, então correram as comemorações do título. Eu não sei que tempo eu tive para fazer isso também, pensando agora. A apuração foi na quinta. Porque a paixão faz a gente... Eu acho que foi na quinta apuração, né? Quinta ou sexta. Não, o tempo é elástico quando se tem paixão. E deu certo. E aí no sábado das campeãs eu fiquei um pouco reticente. Falei, será que eu vou? Será que vão descobrir? Vão falar essa fantasia não é da que ala. A cabeça tá diferente. Tinha maquiagem. E aí eu falei, você não vai ser maquiado, você vai ser expulso na hora da maquiagem, porque vão ver que a roupa não é igual. Mas ficou muito parecido. Não, ficou igual. Muito igual. Muito. Não dava assim, pra, só não dava pra diferenciar. Idêntica, porque o sapato era um pouco diferente.
Mas havia pessoas com outros sapatos também na aula. No Dia das Campeãs. O desfile das campeãs é mais flexível. Mas uma grande festa, uma confraternização, ninguém tá checando a fantasia, né? E foi uma delícia, foi muito especial para mim participar daquele desfile, porque era um samba extraordinário, Martinho da Vila, Arlindo Cruz, André Diniz e companhia, e uma fantasia de Rosa Magalhães. E o tempo todo eu pensava, estou vestindo Rosa Magalhães. A gente colocou as fotos aqui que o Bruno tem, colocou inclusive na reportagem, a gente colocou aqui durante a conversa e a explicação do Léo, e eis que a partir daí você tem a sua estreia na Vila Isabel, podemos dizer assim, né? Ah, com certeza. E uma estreia depois de um pré-carnaval muito ativo na escola, porque como o Gabriel sempre brinca e fala, além de fazer carnaval, pra gente as coisas não são desconectadas, a gente gosta de viver o carnaval o ano todo. Claro, De participar frequentar de tudo. a quadra, conversar com todos os segmentos das escolas. E aquele pré-carnaval em específico nos levou muito para a Unidos de Vila Isabel. A gente ia muito à quadra. Muito. Participava das torcidas durante o processo ali da escolha, escolha do samba. Carregava bandeirão Muitos e amigos entrava e saía que da... participavam Nossa, da era bateria incrível. da escola. Havia toda uma conexão com a vila. Então, quando eu desfilei, eu me sentia pertencente àquele corpo coletivo. Foi muito legal. Não, É incrível, né? Desde 2012, acho que a gente já estava um pouco conectado, porque não sei quem lembra, os ensaios técnicos de 2012, o ensaio da Vila de Angola foi uma coisa arrebatadora. Eu lembro que não tinha conexão ali naqueles espaços da Frisa. A gente foi do setor 3 ao setor 9, dos 3 ao 9, a gente fez umas 3 vezes, porque vai com a cabeça da escola, volta, vai com a bateria, volta, vai com o final da escola, porque estava muito vibrante, estava espetacular. Para mim, um dos melhores ensaios técnicos que já passaram é esse da Vila de 2012. Foi muito bonito. Eu era proibido de ir na época, né? Porque existia uma norma na Liga que quem na época estivesse participando do corpo de jurados não poderia frequentar. nada. Aham. Nada. Eu não podia ir à quadra, eu não podia ensaio técnico, não podia nada. E eu tinha. E eu sempre fui apaixonado, né? Então, aquilo ali ao mesmo tempo era um momento para mim de tristeza, porque a gente vive escola. Quem vive escola de samba vive o ano todo escola de samba. Carnaval é um momento, mas a escola de samba, ela está ela pertence às nossas vidas, né? O ano inteiro. Muita gente fala assim, é a estreia do espetáculo, que compara com uma escola de samba, é o dia do desfile. Não. A estreia, a gente já está estreando, na verdade. A gente fala muito disso aqui, na verdade você está encerrando o ciclo. Exato. No dia do desfile. A gente fala muito aqui. A gente fala muito disso aqui. E a gente fala, inclusive, um outro lugar de fala do nosso podcast acima do desfile da escola de samba existe uma escola de samba. A escola de samba ela é muito mais importante, muito inclusive, do que isso. Então, a colocação, a competição faz parte disso para o sambista e é importante. Claro. Sim. A disputa, a saga, né? São lugares interessantes. Agora, quando a gente fala de escola de samba, a gente fala de é algo muito maior, né? Então é muito mais importante. Então a gente valoriza muito a escola de samba. Os né? encontros, as relações, a gente chegando na vila agora, a maneira como a velha guarda recebeu a gente, já conversando no aniversário da escola. Como foi essa recepção? Como foi essa chegada? Foi incrível. Porque sempre que tem uma partida, principalmente de vocês dois, depois de 5 anos de uma história linda escrita, construída, claro que não é uma despedida alegre, né? A gente deixa muito da nossa história lá. Assim, um mix de emoções muito intenso. Foram dias intensos, de emoções afloradas, paixões. Claro. Porque nós construímos uma história muito apaixonada com a Grande Rio, essa escola que tem uma comunidade extraordinária, que representa Duque de Caxias e que possibilitou que a gente desenvolvesse carnavais incríveis. Claro, tipo o título da Grande Rio, com um carnaval histórico apontado por muitos como um desfile do século, que é o do Exu, tem a assinatura forte de vocês, é o título da agremiação, né? Então foi um mix ali de emoções muito grande e a recepção na vila foi muito carinhosa, foi muito afetuosa, nós nos sentimos abraçados desde esse primeiro momento. E está sendo um processo, como o Gabriel disse, muito cuidadoso, muito tranquilo. Tem enredos que a gente preparava desde 2012, 2013. O próprio Bispo do Rosário em 2018 na Cubango, a gente estava desde 2013
organizando a feitura dele, juntando informações para assim propor. Bem, acho que agora é o momento da gente propor esse enredo. E de certa maneira, Gabriel, parte desse enredo que a gente viu no desfile da Grande Rio, você também já tinha um pouquinho guardado, porque a história das princesas, né, nesse encontro todo com as pororocas lá com o Pará, também era uma coisinha que você fez uma intersecção ali de histórias e conseguiu levar para a avenida. Não, exatamente. Essas são formas que a gente vai levando, né? Por exemplo, as princesas turcas. Eu falava com o Léo, acho que a gente precisa fazer essa história, é muito interessante, fala de Brasil, é uma viagem, né? E é uma loucura, é um sonho ao mesmo tempo, e a gente adora esse tipo de enredo, é o que a gente consegue trabalhar de uma maneira muito legal. A gente falou, só que não estava encaixando, era aquilo, esse ano não. E aí quando veio a proposta da Grande Rio de falar sobre o Pará, a gente já se entendeu, falou, bem, eu acho que o movimento é esse. Então quando a gente já foi fazer as pesquisas lá em Belém, em Soure, no Marajó, em Santarém, Alter do Chão, a gente já foi tentando direcionar para saber se renderia o enredo. E logo na primeira a gente falou, bem, é isso. Não tem para onde correr. A gente chegava no Ver o Peso, no Mercado Ver o Peso, a primeira casa de macumba que a gente via era Casa Toia Jarina. Pronto, uma princesa turca já encontramos. Virando a esquina, outra casa, de Dona Mariana. Então, eram formas eram sinais que a gente ia vendo ali no dia a dia. Eu ia perguntar se você acredita muito nesses sinais. Demais. O Léo é especialista. Léo e Vinícius Natal, nosso querido amigo agora que a gente está voltando a trabalhar. Quando eles sonham a mesma coisa, uma coisa de louco, aí começam a discutir. Eu tô sempre fora dos sonhos. Mas tudo bem, não tem problema. Mas como assim sonha? Me conta. Que sonho que você já teve, que você acha que pode ter se concretizado, ou de certa maneira se materializado? Eu sempre gostei de sonhar. O Gabriel sabe bem disso. Que eu falo que adoro dormir. Porque pra mim é fundamental, embora durma muito pouco, você é cada libriano? vez menos. Não, sou leonino. Ah, tá. Mas deve ter um monte de planeta em Libra, porque libriano que adora dormir. Interessante. Dormir? Interessante. É você, meu amor. Você é um aspecto, você tem uma questão à parte. Talvez seja uma adoração pela ausência, porque durma muito pouco. Gente, você é muito intelectualizado, né, gente? É uma adoração. Tenho dormido cada vez menos. Mas eu gosto desse ato de sonhar. Sempre gostei de ter o caderno dos sonhos, de anotar algumas ideias. Desde criança. Tenho lá os caderninhos que eu anotava sonhos com 8, 9 anos. E às vezes o Léo acorda assim, aí me liga. Ele tá na casa dele, ele me liga. Tá acordado? Eu falei, não, isso... 2 da manhã? Isso eu aprendi com a nossa de madrugada, amada mestra Maria Augusta. De madrugada, 5, 6 da manhã. Eu falei, não, tô acordando. Não, porque... Ontem a gente discutiu uma coisa que eu já acho que não tem que ser. Eu falei, tá bom, Léo, espera eu acordar, daqui a pouco a gente se fala, daqui a pouco a gente se reúne no barracão. Calma. Mas aí é interessante, porque nessa busca pelas conexões nos sonhos, às vezes eu compartilho uma ideia. Falo, olha, sonhei com tal coisa, o que será que isso representa? Com alguma imagem, alguns personagens, enfim... E aí, às vezes, ocorrem essas conexões, como foi esse caso do enredo da Cubango de 2019, porque eu tive um sonho um pouco estranho, que eu não sei se era um sonho que era, e compartilhei com o Gabriel, com o Vinícius, e aí o Vinícius falou, nossa, mas nessa mesma noite eu tive um sonho muito parecido, também com essa mesma sensação, com essa mesma coisa. E aí a gente começou a desdobrar, porque aí é a pesquisa a partir dessa provocação inicial, e foi nascendo o Ibacubango, esse enredo sobre o poder dos objetos, né? Porque o meu sonho começava num objeto em específico, né? Como se uma coisa saísse daquele objeto e passasse por mim. Eu senti umas coisas assim, um pouco complexas, estranhas. Era como se fosse um amuleto, né? Uma coisa assim. Isso. E aí no sonho do Vinícius, ele ouve um recado que falava assim, carrego de Exu eu não quero carregar, mas amuleto, o que há? Meio que jogando, tinha até assim. um prelúdio de 2022 nesse sonho, era um sonho bem... Pois é, Exu já aparecia desde sempre. Já estava aparecendo. Foi comissão de frente da Cubango em 2018, então já estava presente. Aí quando o Vini falou dessa questão do amuleto, e o Léo tinha sonhado também com um objeto que lembrava um amuleto que passou por ele e entregaram, ele falou, gente, o enredo tá aí. Tá aí, são esses amuletos de fé, essas coisas, aí começamos a desenvolver.
É outro desfile da Cubango, também muito elogiado, que levou vocês também a um grande holofote, né? Que foi esse desfile da Cubango que leva vocês ao convite para a Grande Rio. Gente, né? eles ganharam exatamente. os estandartes todos todos desse na ano. Cubango, né? E e depois, quando eles vão para o primeiro ano deles na Grande Rio, que foi Tatalongerá, também ganharam. Eles foram 6 estandartes. Eles ganharam Além muitos dos prêmios estandartes. Fernando Pamplona. Não, Pamplona veio, né? Pamplona só foi criado para os 50 anos do estandarte. O Pamplona Ele foi um prêmio. 22. Foi 22. Foi Então foi 20 e 22. A gente 20. ganhou o Abre-Alas de 20 e o Isso, último o carro Abre-alas de de 22. 20, o isso aí. Abre-alas de 20 É. e o último carro de 22. É isso, Foi. Mas agora passou pro grupo de acesso. Não, porque é o seguinte, o Prêmio Fernando Pamplona ele foi criado naquele momento da gestão do Crivella, em que as escolas não tinham, estavam com menos Sem recurso. Verdade. Então o objetivo era fazer com que os carnavalescos, né, tirassem da cabeça aquilo que o bolso não poderia pagar, né? Eu troquei a frase do Fernando Pamplona, mas enfim, o fim da história quer dizer isso. E aí o objetivo era pegar os elementos criativos ali. Sim. Só verdade. que hoje em dia, ano passado, a gente conversando, o grupo do Estandarte, as escolas hoje têm uma potência aí econômica, né? E, enfim, tem condição de realizar aí os projetos, e o céu é o limite. E os carnavalescos da Série Ouro, por sua vez, eles não têm exatamente esse lugar, né? Os recursos, os barracões, enfim, são infinitamente menores. E aí, por isso... Sabemos bem. Eu sei que vocês sabem, né? A gente visita todos os barracões da Série Ouro. Mas vamos ter a cidade do samba, a fábrica do samba Rosa Magalhães em 2 anos, né? Então é por isso, a troca veio aí, né? Do Fernando Pamplona ele troca de endereço. Troca de endereço. Ele troca de endereço e foi para a Série Ouro ano passado. E esse ano não teve prêmio Fernando Pamplona, porque o prêmio ele passou, tanto Revelação quanto Fernando Pamplona, são prêmios que passaram a funcionar de forma que houve algo relevante, bonito, não que os trabalhos não sejam lindos, mas para receber um prêmio. Né? Então, antes de qualquer coisa, a gente indica, e aí depois disso a gente fala, valeu ou não valeu? Merece o prêmio? Porque às vezes tem aquele lugar de parece que você tem que entregar o prêmio para alguém, né? E não existe verdade. essa necessidade. O estandarte está ali para aplaudir todo mundo em todo e qualquer momento. Mas aí premiar um prêmio, ainda mais com o nome de Fernando Pamplona, a gente tem que ter muito cuidado. Já que a gente falou na Intendente, vou retomar aqui aos inícios de vocês, eu quero saber como que o paranaense de Irati vem chegar no Rio de Janeiro, vai cair no Carnaval da Série D, junto com um carioca da Gema. Era um passo Série pra D. enrolar a bandeira. Junto com o carioca da Gema, que era União da Ilha. Sempre foi União da Ilha? Não. Sério o quê? Acho que União é o João Vitor. João Vitor, eu confundi. So- Junto com o... Comecei a desfilar Que na desde pequeno Viradouro. desfilava. Comecei a desfilar na Viradouro, depois com o Bango. Então, niteroiense. Niteroense, Ali. ó. Gabriel passou por todas as escolas de Niterói. Vou fazer um Eu mapa acho que foi. das Sossego. agremiações sambistas niteroienses, em todos o Gabriel estava lá. Com diferentes funções. Já fui compositor, enredista, ala coreografada, Só não ala foi de mestre comunidade. sala e comissão de Mas você frente. começa com quantos anos, Gabriel? Eu começo a assistir os desfiles na Marquês de Sapucaí com 11 anos e a desfilar com 13. Aí eu entrei na ala das crianças, só que tinha uma ala que estava precisando de componente para ala coreografada. Aí meu irmão fica na ala das crianças, eu já vou para a ala coreografada, junto com alguns amigos que acompanham até hoje. A Thalita, que é diretora de tamborim da Vila, ela era da bateria da Viradouro na época, então é um grupo muito legal. Pete Menezes, que é intérprete da Imperatriz, ele participava também da ala das crianças da Viradouro. Então é um grupo de amigos que a gente foi fazendo ali, que a gente está até hoje. Então já desfilei bastante. Como você se junta a este hall? Eu me junto por meio do Carnaval Virtual. A gente se conhece por meio de um concurso de internet. Isso, e até explicar o que era o Carnaval Virtual, para quem não sabe. Foi justamente isso que o Léo adiantou, um concurso de internet, onde as pessoas podiam sugerir enredos e postavam, inclusive, eu lembro, sugestões de alegorias, de fantasias. E nisso foi um expoente de muita gente, né? Uma possibilidade, um caminho
muito interessante, principalmente para quem não morava no Rio de Janeiro, que era o meu caso. Então, a vivência diária nos barracões, nas quadras, era uma coisa sonhada. Isso eu deixava pro campo dos sonhos, porque o meu cotidiano era no Paraná, nasci em Irati, uma cidade do interior, que tinha um carnaval muito legal. Participava de todas as manifestações carnavalescas de lá. Depois morei 9 anos em Curitiba, também conheci o Carnaval de Curitiba. Mas a paixão eram as escolas de samba do Rio de Janeiro. Sempre quis morar no Rio e viver toda essa complexidade das escolas, que é o ano todo, desde as etapas iniciais até a culminância, que é o desfile, que é esse grande espetáculo. Então, foram longos anos vindo para o Rio como componente, comprando fantasia ou ganhando fantasia em troca de pequenos trabalhos. Fazia ilustração para camisa de uma ala para o ensaio técnico, ilustração para faixa da feijoada. E aí, em troca, eu ganhava fantasias... Mas nisso a gente está falando de um cara formado em letras e bacharel em direito, né? Isso, licenciado em letras e bacharel em direito. Embora não seja advogado, não fiz o exame da ordem, mas sou bacharel em direito. Eu fiz o exame da ordem e sou advogado. Aqui, ó. Eu brinco até hoje com os meus alunos, né? Porque eu também sou professor de literatura. Eu falo, olha, não cometam nenhuma infração, nenhum crime, porque eu não posso defender vocês, eu não sou advogado. mas eu terminei o bacharelado em Direito e a licenciatura em Letras em Curitiba, nesse momento em que eu participava do Carnaval Virtual, fazendo os desenhos de fantasias, carros alegóricos, elaborando enredo e competindo ali naquela disputa de internet, e participando dos desfiles reais, entre aspas, porque o virtual também é real, ele existe, mobilizava comunidades inteiras. Muitos artistas hoje, que são colegas nossos, participaram ativamente do Carnaval Virtual. João Vitor Araújo, Estevão, o Renato Esteves, Carnavalista A gente conversou com todos eles aqui, eles contaram essas histórias. Então era esse momento. Aí eu vinha para o Rio para passar os carnavais aqui, desfilava o máximo que eu podia, às vezes desfilava em 3, 4 escolas na mesma noite, fazia essas loucuras de ficar correndo com fantasia para cima e para baixo, buscando fantasia no dia. Cansei de pegar fantasia no dia. O desfile era 10h30 da noite. No dia? Ainda tá no lucro. Quando não pegava na concentração. Na hora do desfile. Então era essa intensidade que foi preparando o caminho para eu decidir me mudar em definitivo, cursar o mestrado aqui. Aí foi uma longa preparação e já conheci o Gabriel por meio do Carnaval Virtual. E aí começamos a desenvolver uma parceria, né? Uma parceria que dura 10 anos em dupla. Começamos em coletivos maiores, que foi o caso do Santa Marta. E até falar no Santa Marta, né, aqui nas pesquisas, vocês trabalharam em quantos carnavalescos? Éramos 7 carnavalescos. 7 carnavalescos, Bruno. 7 carnavalescos. Acho que nem comissão de carnaval tem 7. Eduardo Gonçalves fez essa reunião. Isso é interessantíssimo, porque isso mostra exatamente, eu estava ouvindo aqui o Bora comentando a história dele, mostra esse lugar de paixão por escola de samba, né? Quanta gente do Brasil todo que sonha em participar desse movimento, desse espetáculo, desse ambiente, né? É uma delícia, desse ambiente coletivo, se sentir pertencente. E é interessante. Conexões. E aí, quando se cria uma comissão com 7 pessoas, é exatamente porque tem tanta gente querendo, que acabam as pessoas, vamos nos unir, vamos fazer aqui. Isso. Mas numa escola da série D. Que era o que a gente estava falando. Vamos juntar e fazer. E fazem uma alegoria em 11 dias. Sim. Não é? Chegaram a fazer alegorias para 11 colocar na dias, avenida em 11 dias. Não tinha nada, né? Deve ter ficado lindo. Eu queria ter visto. As duas essa ficaram bem alegoria. legais. Porque quando a gente chega em 2013, a Santa Marta era uma escola que o Eduardo Gonçalves já tinha feito em alguns tempos atrás, e chamaram ele, falaram, ajuda a gente porque a escola vai enrolar a bandeira. Não tinha grupo de avaliação na época, então do grupo D você caía logo para bloco. Então ele falou, precisamos de ajuda. Ele reuniu amigos, reuniu pessoas que tinham vontade ali de trabalhar no carnaval para reerguer o Santa Marta. E foi nesse movimento, uma escola assim, incrível, uma escola muito querida também. E a gente conseguiu, numa batalha, fazer esses 2 carnavais, somos 2 vezes campeões. Então saímos da série D para C, da C para B. Já era um passo ali para o Marquês de Sapucaí. Aí na B é que ocorre a separação, né, definitiva da comissão. Eu começo a trajetória em dupla
com o Gabriel na Acadêmicos do Sossego, que depois se transformou na Acadêmicos de Niterói. Que vai estrear no grupo especial agora em 26, no próximo carnaval. Essa experiência no Santa Marta, no último grupo e no penúltimo grupo, as experiências, portanto, foram fundamentais para a gente entender essa lógica de fazer um carnaval transformando as coisas. Exato. E para desenvolver também um pouquinho de todas as habilidades, porque não havia mão de obra qualificada de pintura, de escultura, de marcenaria. Então o Gabriel foi marceneiro. Foi. Ele precisou... Peguei os instrumentos do meu avô, porque meu avô era marceneiro e fazia moldura de quadro, móveis e tudo. É mesmo? Pois é. Aí peguei os instrumentos dele, levei as máquinas todas. Falei, bem, agora a gente vai ter que fazer, porque a gente tinha... Na saia do carro, era como se fosse o início da favela Santa Marta, a gente fazia alguns barracos, algumas coisas ali. A gente teve que pensar de que maneira a gente ia conseguir fazer isso. Não tinha dinheiro, a gente comprou caixotes de feira, a gente foi até a Cadeg, enfiamos uns caixotes de feira dentro do carro, o que dava, né? Cada viagem a gente levava uns 15 caixotes, e a gente começou a montar a saia do carro com os caixotes, para depois forrar de papelão e fazer a forração com tecido. Então são formas que a gente foi encontrando de como é que a gente vai construir um carnaval sem grana. Aí a caixa de feira, R$3, R$2 a unidade. Falei, é isso. Você vê, isso é prêmio Fernando Pamplona. É isso. Que a gente estava conversando. Eu lembro que a gente ia pra quadra, Verdade. desconstruir fantasia. Sim. Desmontar as fantasias que Que a a escola bateria da ganhou. escola tinha utilizado no ano anterior. Anterior. Ou algumas fantasias. Isso é Muito de comum. praxe, A comum. Nick, que está no Arranco, ela comentou isso com a Comentou gente, isso. né? Que eles pegaram uma ala inteira da Portela e reaproveitaram aquela estrutura para 3 alas no Arranco. Sim. Isso Mas é muito importante. É a regra. assim. É a regra. Porque se não houver essa transformação... E o carnaval sustentável hoje, essa sustentabilidade que a gente Também, fala tanto, sim, passa claro, por aí né? também, né, Claro, gente? claro. Porque para nós é muito interessante isso, pensar que um tecido que poderia passar igual em dezenas de escolas, porque é a mesma materialidade, ele pode ser desconstruído e virar 13 tecidos diferentes. Claro que sim. E não apenas com recursos caros, distantes. É possível pensar em técnicas caseiras. Claro que a gente enfrenta uma dificuldade que é a escala. Porque a gente está falando de um espetáculo que precisa vestir Não é um palco, né? Com 3 500, fantasias. 1.500, 2.500, 3.500 pessoas. Então, trabalhar nessa lógica do beneficiamento têxtil, da desconstrução, é um pouco mais complicado. Por isso que a saída que a gente encontra é trabalhar com essas parcerias maiores, agregando muita gente, construindo coletivos, oficinas, porque aí é possível fazer esse trabalho que às vezes funciona no micro, numa escala macro. Exato. A oficina da Grande Rio, né? Que a gente Sim. teve por 5 anos na escola, uma parceria com a PUC, com o Instituto Federal de Belford Roxo, com a Escola de Belas Artes da FRJ. Foi uma parceria que a gente desenvolveu, que a gente foi conseguindo cada ano fazer uma coisa diferente. Esse ano de 2025 foram as máscaras do último carro, Sim. máscaras que remontam ao Carnaval de Cametá, que é o Carnaval das Águas, e a gente fez elas de papelão também. De papier-mâché, que é uma Papier-mâché, técnica que se sim. perdeu no Quase carnaval. não tem mais pela escala, né? Justamente Não por é essa dimensão da tão escala. rápido, é mais demorado. Mais rápido, sei lá, bater uma placa. Mas a gente não queria placa, a gente quer as Ou a máscaras. escultura em isopor. Exato, é. Então foi uma forma que a gente encontrou de realmente conseguir trazer alguma coisa especial, diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, para pelo menos uma partezinha do desfile. Né? E algumas outras fantasias que a gente fez Claro. com um trabalho de tricô de mão, de macramê, dessa forma que a gente vai tentando remontar até o Carnaval de 2020, que foi aquele abre-alas lotado de macramês e de tricô de mão que Dona Ana, mãe do Léo, confeccionou junto com uma turma imensa de pessoas. Mas é a maneira que a gente encontra, né? De tentar fazer algo diferente no desfile, para Eu acho chamar que a isso atenção. mostra muito um pouco já do referencial estético de vocês, Sim. do estilo de vocês. O que, curiosamente, não tem muito a ver com o Gabriel, que é formado como bacharel de Relações Internacionais. RI, fiz RI. Que tal, Bruno? Pensando em ser embaixador, falei, meu, adolescente, né? Nossa, Embaixador sonho alto. embaixador, né? claro, lógico. Claro, né? você faz relações internacionais já mas pensando em ser. mesmo, né? Você acha ele? Olha a cara dele. Mas olha lá, tá brilhando na Claro. Sapucaí. Quem brilha na Sapucaí é porque a gente Não, pensa eu já muito tava grande também. enlouquecido, tava estudando espanhol, francês e inglês ao mesmo tempo. Hoje eu já só arranho um pouquinho de tudo, mas na época eu tava muito intenso e aí veio esse início do trabalho. Minha mãe conheceu o Max Lopes, carnavalesco, e aí ele tava precisando de um pesquisador. Mãe apaixonada por carnaval falou, meu filho adora história, estuda história, faz relações internacionais.
Então foi assim, aí conheci o Max Lopes e comecei a desenvolver os enredos ali junto com ele, as defesas, fazer tudo que era ligado a enredo e depois os projetos de alegoria com Alexandre Lousada. Mas foi um início que aí quebrou, foi no meio da faculdade. Aí aquela cabeça, o que eu faço? Faço o concurso? Já era. Faço Rio Branco ou vou pro carnaval? O bicho já tinha Não picado. tinha história. Aí nesse mesmo ano fundei uma escola virtual também, junto com um grande amigo, Gabriel Domenech. Fundamos uma escola virtual, comecei a competir. Aí ganhamos o grupo de acesso, depois ganhamos o grupo especial. Ganhei do Léo um ano. Sim. Fui primeiro, Léo Éramos segundo. concorrentes. Éramos concorrentes. Mas Léo tem trabalhos lindos no carnaval virtual. Os desfiles são incríveis do Léo. Você ganhou 3? Foram 4. 4 aí, tá vendo? Eu ganhei um no grupo de acesso, um no especial. E depois a gente começou a desenvolver essas conversas para que a gente pudesse trabalhar junto no futuro. Viu só? Mais uma vez, interessantíssima essa história, a história do carnaval virtual. Né? Esse ambiente... Celeiro, né? A gente vê como um grande celeiro. E ali você tem a exposição do artista num nível elevadíssimo. Né? Muito interessante. E bastante descentralizado, né? Porque a gente sai do eixo Rio-São Paulo, né? Então é importantíssimo a gente colocar luz nesses outros artistas de diferentes estados do país. Esse ano vocês conseguiram fazer um pouco isso na Grande Rio, né? Porque a gente viu, inclusive, os sambas sendo compostos por pessoas do Pará, por artistas de lá, por compositores de lá, fazendo esse grande intercâmbio cultural, né? Então, isso foi uma das prioridades daquilo que a gente começou, de quando a gente começou a conversar sobre a feitura do enredo. Porque teve o samba, que já foi a partir ali de outubro, né? Mais ou menos as disputas, a disputa final. Mas desde do início das nossas pesquisas em abril, nas viagens que a gente fez, a gente começou a reunir contatos de pessoas. E na nossa logo de enredo já tinha uma arte do Luiz Júnior, que é um abridor de letras, que é quem abre as letras nos barcos, quem pinta as letras nos barcos. E dali a gente falou, não, a gente quer isso na logo, é uma identificação direta para quem é paraense. Vem daí. A logo do Pororocas vem exatamente daí, né? Exatamente. E o fundo da logo do Pororocas são fotos que eu e o Léo tiramos dos pisos dos barcos. Então são coisas que podem passar desapercebido, de repente por quem não estava acompanhando, mas a gente fala, bem, foi dessa forma que a gente criou, a gente vai ter as referências. Então são formas que a gente foi tentando agregar pessoas do Pará. Quem gravou o vídeo de divulgação foi o Vitor Souza, e ele conseguiu captar com aquela potência que a gente queria. É um cineasta paraense. Cineasta paraense. Todo ano desenvolve, né, o conjunto audiovisual ligado ao Sírio. A Rafa Biqui, que é uma artista paraense, participou de todo o processo de pesquisa. Então, a proposta era mesmo fazer um intercâmbio para construir coletivamente esse enredo, a narrativa escrita, a visualidade, o samba, em diálogo com agentes, com artistas, povos de terreiros, com lideranças religiosas, exatamente, paraenses, que não apenas pesquisam a temática, não apenas observam, mas vivem essa temática, vivem aquilo cotidianamente. E isso pra gente era muito importante. As conversas com a Dona Onete, a parceria estabelecida com o Instituto Letras que Flutuam, que possibilitou a vinda depois no movimento contrário, né? Um abridor de letras do Marajó veio ao Rio de Janeiro para pintar os barcos do último carro da Grande Rio. Mas a gente sente muito que isso, essas narrativas, essa matriz oral, vem só não nesse enredo do Pará, mas vem em todos os enredos que vocês propõem, principalmente nesses 5 anos na Grande Rio, a gente vê muito essa oralidade, essa busca dessa pesquisa. É um pouco isso que a gente pode esperar também para 2026, né? Que o Bruno estava falando, né, da construção dos enredos, porque cada enredo leva a gente para um processo criativo diferente. Com certeza. E a gente gosta muito de tentar entender essas possibilidades mais tortuosas, menos óbvias, mais interessantes. Tem muito das narrativas da Rosa Magalhães, que eu já mencionei. Claro, que não tem como não ser inspiração para vocês, né? Fernando Pinto. Claro. Esses artistas que conseguiam contar, às vezes, uma história que já foi contada em outros momentos, de uma maneira completamente diferente. Mas, gente, são lentes diferentes. Exatamente. O olhar é outro. A maneira como eu vou enxergar esse copo é totalmente diferente da sua, que é diferente E entre a gente, né? Entre a gente tem divergências. Exatamente. Por isso que pra gente causa estranheza
quando a gente escuta alguns discursos assim muito taxativos, dizendo, não, o caminho tem que ser esse, isso é o bom, isso é o que funciona. Funciona para quem? Funciona em qual contexto, né? A gente gosta de tensionar um pouco isso. E é o que a gente vem fazendo, essa questão das narrativas de matriz oral, de ouvir, conversar muito, trocar com as pessoas, entrevistar muita gente, é algo que a gente gosta. Acima de tudo, é um processo. É trabalhoso, é nos difícil, agrada enquanto mas a gente artistas, adora, a gente independente adora. do Ouvir, enredo a ser conversar. desenvolvido, né? É porque a gente vai encontrando até histórias que a gente não tinha achado, ou na Sim. internet, Claro. Sim. Que não ou tá nos nos livros, né? Sim, os livros não dão conta de tudo, são muito importantes, a gente adora, eu amo, mas é preciso também pular pelas janelas das bibliotecas de vez em quando e E romper a gente está essas falando de uma barreiras. carreira de vocês de mais de 10 anos já no Carnaval. Sim. Que momento que o Homem de Gelo foi tocado pelo emocional? O seu momento mais marcante aí na Sapucaí, Léo? Olha, são muitos momentos marcantes. O primeiro desfile na Sapucaí, quando eu e o Gabriel estávamos na Cubango, em 2018, no Rei que Bordou o Mundo, aquele enredo que era uma leitura poética da vida, da obra, das visões do Arthur Bispo do Rosário. Para mim foi um desfile muito forte. Isso foi muito emocionante. E o seu, Gabriel? Foi também. Extasiante. Principalmente porque a gente sabia da dificuldade, né, toda que a Cubango estava tendo, não tinha grana. E aí quando a gente chega na Sapucaí, a gente começa a montar cedo o carnaval, estava ali no lado dos Correios. E aí um amigo meu passou de carro, depois ele me ligou, poxa, vocês não conseguiram, né, não deu para fazer. Aí sabe que aquilo me pegou, falou assim, cara, o que eu não consegui? O carnaval tá aqui, é porque... O nosso projeto estava ali. Nosso projeto estava dentro lá. das limitações, claro. Nem tinha acontecido o desfile, aí, sabe, deu uma amargurada. Eu falei, não, mas vamos fazer. Já tô trabalhando, fiquei trabalhando nas velas do Abre Alas, montando as velas, né? Quando chegou na curva, pra escola entrar, um ferreiro veio desesperado pra mim, amigo, não estamos conseguindo montar as velas. Falei, o que aconteceu? Eles tinham embolado As velas do barco. As velas do barco, do Abre Alas. Botaram uma por cima da outra. Eu falei, meu Deus, agora já era. Eu já tava pronto pro desfile. Já pronto. A gente jogou uma água ali de qualquer jeito e botamos só a roupa. A calça branca, sapato branco, a blusa do desfile. E aí eu falei, não é possível. Subir na alegoria desesperado. Só que eu já tava sem tesoura, tava sem, achei que tava tudo pronto. Aí comecei a gritar. As cordas embolaram. O ferreiro jogou a vela de uma coisa por cima da outra, foi tudo se embolando. Falei, não é possível. Muitas cordas, muita corda. Bandeiras, virou uma maçaroca. Embolaram todas, não ia ter como içar as velas. Ia passar um navio sem velas. E aí eu gritando, alguém tem tesoura? E ninguém. Aí veio uma diretora da escola, Patrícia Madeira. Aí, Patrícia, eu tenho uma. Aí eu falei, que sorte. Saca uma tesoura da bolsa. Ela tirou uma tesourinha de unha. Aí eu falei, não é possível. É a coisa que só acontece na escola de samba. Era o que eu tinha. Peguei a tesourinha, fui cortando todas. Isso, a bateria entrando. E eu cortando. Desamarrei, falei com o Léo, gritava, Léo, não vai dar pra fazer como tá no projeto, vamos fazer de outro jeito. Ele concordou, beleza. Botei de outro jeito, aí subiram as velas. Aí quando subiram, eu desci, eu tava todo cagado, já todo sujo. Falei, não dá. Aí quando eu vi que a escola começou o samba, eu desabei. Aí comecei a chorar. Aí eu falei, meu Deus, que loucura que é isso. E esse ano é interessante você contar essa história, porque esse ano, em um determinado momento do desfile oficial da Grande Rio, eu estava em um lugar ali na passarela, e você estava entrando dentro de uma alegoria com fone. Mas não é na Grande Rio isso. Não, agora esse ano. Foi 25. Ah, tá. Não, eu achei que você estava falando desse ano. Não, esse 25. foi 25. É porque a gente não perde esse costume. Então a gente vai lá na frente, vê a escola entrar, tudo um pouco mais organizado, né? A gente consegue, graças a Deus, conseguir organizar, graças a Exu. Graças a Exu. A gente vai lá na frente, vê a escola entrar, só que depois a gente volta pra trabalhar. Então a gente fica ali na curva, dando no energia, joelho, que a gente no chama, joelho, né? no joelho, dando energia pra todo mundo, mas também atento. Então vendo que tem alguns problemas em alegoria, fico ouvindo se tem algum problema técnico, para ver se precisa mandar alguém da equipe lá tentar resolver, ou eu vou tentar resolver. A gente vai se dividindo, né? Agora tem a iluminação, então parte da nossa equipe também fica distribuída na avenida, em cada cabine de júri, para que eles vão dando o acionamento da luz. E aí também a gente fica com parte da equipe na curva. E aí foi isso, eu olhei para a alegoria, tinha uma escada em cima da alegoria, eu falei, você perda de ponto, na certa. Na certa. Aí subiram dois assistentes nossos e eu fui olhar outra coisa e eles já estavam lá escondendo a escada, jogando pra dentro do carro. Porque às vezes são coisas muito bobas
né, São detalhes. todas as alegorias das escolas desfilam com escadas internas para as pessoas subirem. Há uma série de coisas escondidas, igual uma cenografia de teatro, de TV. Pessoas que desfilam dentro da alegoria escondidas. Às vezes uma pessoa deixa aquilo aparente porque entrou atrasada e aquilo pode custar o trabalho de um coletivo todo. Então, é muito complicado. Carnaval cada vez mais está nos detalhes, né? Exatamente. E outro carro tava o giratório rodando e aí esbarrou em alguma coisa que aí quebrou a marcenaria do carro e levantou o carpete. Então, sabe, uma coisa que você não espera que aconteça. Aí fomos lá novamente, jogamos o carpete para baixo, passamos um pouco de cola e desfilou Por isso, bem. não culpem os carnavalescos por esses problemas. Tá vendo, gente? Não é pra gente isso, não. Pra quem tá É assistindo. interessante vocês colocarem isso, porque tem o Carnaval da Rosa de 2014 na Mangueira. Sim. Né? É verdade. E que a alegoria bate naquela antiga torre de TV. Sim. E eu tava julgando aquele ano. Né? E exatamente. Você tava na cabine Tava na cabine do módulo 4. Caramba. No que Você bateu. percebeu o acidente. Não percebi, Você viu? Você foi testemunha. Não, Testemunha ocular. Não, da minha... Grande pajé. Julgando Nossa, foi figura de um homem decapitada indígena quase. julgando a alegoria bateu. no Nossa. módulo 4, onde se encontrava, né? Porque não existe mais aquela antiga torre. Verdade. E bateu. E ali, aquele ano, eu fiquei perplexo. Falei, gente, que nível de penalização que você dá pra isso? Como faz, né? Como Nossa, deve ser faz? muito difícil Mas analisar muito isso. difícil, muito difícil. Porque é uma coisa, eu sei que a Rosa Magalhães tem certeza do tamanho da altura daquilo. Claro. E a gente não tem acesso à informação. Mas, E nem mas pode. como você penaliza isso e como você penaliza o carpete? Pois é, Que que levantou descolou. um pouco, que descolou. Porque, mas no caso, surreal. no caso da escultura batendo na torre, né? Ela tem que ser penalizada, isso não Sim, existe, lógico, porque, não tem o que fazer. enfim, não tem o que fazer. Depois, 2 dias depois, eu soube, né, que a pessoa que estava responsável pelo elevador, abaixar, né? por abaixar, tinha bebido um pouquinho Nossa. e tinha esquecido e não abaixou. E aí bateu. Que loucura. Né? Então e aí foi triste porque muito. quem é rifado é o nome do artista Claro, naquele momento, sim. A né? justificativa vem depois, né? Vem primeiro a nota. Não, mas todo mundo sabia que a nota era ligada claro, sim, a que ia aquele acontecer acidente, isso, né? Sim. Não, e é incrível porque... Todo mundo, vírgula, né? Porque nem todo mundo assiste os desfiles e muita gente assiste a apuração. Não, e- Coração Então- é um espetáculo, Não, né? e- As pessoas não audiência, sabem o que acontece, às mas vezes, na aquela- frente aquela- da cabine aquela do julgador. Aquela história daquele ano da cabine, em frente à cabine do jogador, as pessoas gritavam pra cabine. Não olha, dá 10, dá 10. Olha que loucura. Dá 10. Vida de jogador não é fácil. De carnavalesco, de Eu julgador. ia falar uma não coisa, tem- mas não posso falar porque ela ama, né, esse processo. Então eu fico na minha, fico quietinho. Mas aqui eu sou jornalista. É, Apresento podcast com você. Não, Sem mas- julgamento. Sem julgamento. julgamento Não, mas algum, assim, eu sou julgar. jornalista, Você né? pergunta assim: você quer julgar? Desejo isso pra sua mãe. Não, Mas eu entendo que é complexo. Eu o Gabriel também, a gente já julgou o carnaval virtual. Eu julgo, Eu eu já julgo saí ainda. da vida Eu de jogador. continuo. Esse ano não. Continuo. Eu Não, adoro mas também. julgar carnaval virtual, gente, né? Vamos combinar. Você tá Claro. entrando muito Claro, mais em questões lógico. técnicas de Exato. processo. Você não, Sim. né? você não- é O impossível elemento você ligar a humano, emoção. ele Você tá é- envolvido com a vida, claro. com o ano todo de trabalho. alguém que ali no bebeu, não julgamento, desceu o elevador, Uma comunidade arrebentou, né? inteira. Isso É a acontece vida muito, né? daquilo, a responsabilidade daquilo é gigantesca. Muito, sem imensa. precedentes. E é engraçado porque quando tinha a torre de TV, era quase que a regra, né? Você ter alguma coisa, sei lá, que você quisesse fazer um carro grandioso, você tem que abaixar em algum momento. E a gente trabalhei com Lousada há alguns anos, a gente fez a Águia Redentora. Eu ia falar da Águia. Então, Águia Redentora. E foi muito trabalhosa, porque envolveu tanta gente, envolveu o Rossi de Parintins, envolveu o Rick, que era o ferreiro do carro, envolveu o Batista, que era o responsável pelo acionamento dos hidráulicos. Então, tinha que ter tanta gente junto ali que a gente pensava, meu Deus, isso vai dar tão errado. Aí o Lousada, não, vai dar certo. Mas era Era muita reunião, Era era muita incrível, reunião. Também porque quando a alegoria provocava esse espetáculo,
o público ovacionava. É verdade. Que falava assim, passou. Tinha aquele negócio. Uma comemoração. Existia uma comemoração porque aquilo ali era tipo o lugar de teste da agremiação, Sim, né? Era exato. um lugar especial, que era um desafio. Isso. Passar por aquele lugar. Tinham destaques que se deitavam porque não conseguiam passar, porque a altura não estava. As fantasias de luxo, quantas vezes tinham que tirar os esplendores, né, pra Sim, passar ali verdade. na torre? O próprio destaque fazia. Aham. Não, às vezes deitava. Eu tinha foto de alguns deitados, gente. É muito doido. É muito doido. mas as pessoas ovacionavam. É porque a águia, por exemplo, estava a 17 metros de altura. Eu A lembro. torre tinha 12. 12, 10, não lembro, por aí. E aí, óbvio que você não baixar, vai bater. Então era todo um ensaio. A gente ensaiou muitas vezes de madrugada, ali perto das 4, 5 da manhã, pra tudo dar certo. E foi bem. Bom, a gente tá caminhando pro final da entrevista, né, Bruno? Infelizmente, porque tem um monte de tópicos que a gente gostaria de tocar aqui. Agora, só como curiosidade, nas pesquisas aí eu vi, sabe que eles fizeram já as fantasias do programa do Masked Singer? Olha, gente. Verdade. É um trabalho plural, não só de teatro, né? Sim. De outras Não. atribuições, mas de TV Na a gente vê na estreia do Roxy Dinner Show do espetáculo, Também. que foi um movimento grande dentro da Claro. cidade, a inauguração desse novo equipamento turístico do Rio de Janeiro. Os dois estavam com uma equipe gigantesca ali nos bastidores, Sim. realizando uma série de produções internas, né? Sim, mais de Exato. 350 figurinos no caso do Roxy, mais ou menos 16 no Masked Singer, são números diferentes, duas experiências totalmente diferentes, né? A linguagem da TV é uma coisa, o palco, o teatro. Palco, teatro é É outra, outra. a nossa ópera do carnaval é outra. Pois é, ópera é outra. E a gente gosta de transitar por todas essas linguagens São espetaculares. nossos espaços culturais, né, Claro, gente? muito Indiscutivelmente. importante, sim. Vai O Roxy ocupando agora esses espaços. Patrimônio entendendo. material. Patrimônio material. Indicado como um dos melhores lugares do mundo pela Time. Então, assim, a gente participar disso Gente, é você espetacular. é bom marqueteiro também, né? a gente faz. Sim, Bruno Chateaubriand. Eu também sou. A gente divulgar vive nosso do trabalho. marketing, claro. Pois é, Né? maravilhoso, Mas a gente. gente gosta desse universo. Muitas A gente linguagens gosta, a gente artísticas. ama esse universo. A gente é apaixonado Somos por fazer arte. apaixonados, né? Isso aí. Figurino, cenário, alegoria. Agora, a gente o carnaval cria é a com paixão muito carinho. Carnaval, maior acima de sempre. tudo. Ia Nada falar a vai- mesma coisa. Nada se compara. substitui ou se Não. compara com o nosso carnaval, com os nossos desfiles das escolas de samba, né? Já E que a a gente- Haddad vestido de baiana nem entendeu. Ah, sim. Poxa, esse ano foi impossível. É. Eu faço um apelo ao pessoal da Intendente Magalhães, por favor, vamos reorganizar os calendários. Eu sei que não dá, não tem data. Não tem data, mas chegou na sexta-feira, eu tava destroçado, não consegui ir. Tinha feito um compromisso com o nosso amigo Flávio Melo pra desfilar de baiana na Lins, já tava com a fantasia já organizada, mas não consegui. Tava muito cansado, muito Ih, fez cansado. forfé, ó. Foi impossível, porque foi uma sequência muito grande. Foi Ou puxado. seja, a gente nunca tinha participado disso. Na terça já emendou na apuração. Então já bebemos na quarta, lógico. E na quinta a gente já não acorda bem. Na sexta a gente vai tentar retomar. Não aguentei, não fui esse ano para Intendente a desfilar. E era baiana desde 2013. Então eram 10 anos na sequência, consecutivos É e interessante, a perdi. gente falou tanto de sonho. Eu lembro que o pior pesadelo que eu tinha na infância, não sei se vocês já tiveram esse pesadelo. Era um sonho dentro do sonho, que já era estranho. Eu sonhava que dormia muito e perdia o carnaval. Várias E aí eu vezes. acordava e dizia: o calendário passou e eu perdi os desfiles das escolas de Eu samba. sonhei E agora eu vou inúmeras fazer vezes o que eu quê? não chegava pro Várias julgamento, vezes. atrasada Eu pra ficava julgar. desesperado. Desesperada, eu não acho E é aquele entrada, momento que não você acho tem que módulo. conversar com Sim, você mesmo e tem falar: muito não, isso. não, calma, o carnaval ainda não chegou. Você não perdeu o carnaval. E eu acordava feliz, falava: não perdi. Então não era pesadelo, era sonho. assim, ó. Acordou, tava melhor, né? Durante alguns minutos era aquela angústia, aquele A gente pânico já teve disso. de É. perder os Foi desfiles. impressionante, os meus foram mudando, né? O meu era, quando eu era criança, era perder os desfiles. Eu sonhava que perdia os desfiles. Depois, começando a trabalhar, que a escola não estava pronta. Então, chegava na concentração, era carro na madeira, carro no ferro. E aí teve no ano do Exu que eu sonhei que os nossos carros não tinham chegado na concentração. E aí, isso bem antes, né? Quando a gente estava construindo o desfile. Então, como as coisas vão mudando, né? Como era folião e agora como Profissional. profissional do carnaval. É, Já sonho que a coisa não vai tudo ficar muda. pronta, que não vai dar tempo. Tudo muda.
É isso, né? A gente podia continuar conversando aqui, fazer um longa-metragem, um documentário. Traz a gente ia continuar, cerveja, né? traz a cerveja, né? o petisco, que a gente Cerveja, fica aqui mais refrigerante, a gente continua aqui, né? Mas é bom que a gente faz o episódio 2, 3, a gente faz a continuação. Parte 2. Vamos fazer na Lapa. o Na retorno. Lapa. Isso aqui adora. Bento, você tem que ir com Nunca a gente, tá fui. bom? Onde Vamos é gravar na Lapa? Lapa. Onde é? Gente, Bruno, muito obrigada. Obrigado, meu amor. Leonardo, muito obrigado por estar aqui com a Obrigado. gente. Obrigado, Gabriel, obrigado. muito obrigado por Prazer. dividirem suas histórias, contar Mais isso uma tudo vez. aqui com a gente. Claro. A gente tá só no comecinho do ano. Se Deus quiser, vocês ainda voltam para falar do enredo da Vila Isabel para 2026, Vamos lá. do processo criativo, do que a gente vai esperar para o próximo carnaval, né, Bruno? Tem muita coisa pra gente colocar em pauta aqui ainda, Com certeza. né? Vamos. Te agradeço a companhia. Muito obrigada. Beijo. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. Foi um prazer estar com vocês e a Até gente a está de próxima. volta logo mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.